Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Aqui é o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos aí onde eu falei um pouquinho sobre o inconsciente. Será que o inconsciente realmente é malvado? E nós aprendemos as diferenças entre o consciente e o inconsciente. Começamos a falar sobre crenças, significados, que são aquelas verdades a qual o inconsciente vive, né? A partir delas, você também compreendeu o porquê até os 7 anos de idade, como são formadas as nossas crenças, e nesse vídeo nós iremos começar a aprender maneiras, caminhos para transformar as minhas crenças limitantes, porque as empoderadoras, as que fortalecem a sua vida, você não precisa e não vai querer transformá-las, não é verdade? Mas naquela área da sua vida que você está emperrado, seja em uma área, seja em duas, seja em todas, ok? Então é certo que existem crenças limitantes, tá ok? No nível inconsciente, se você não souber, não tiver consciência delas, elas estão lá enterradinhas no nível inconsciente, atuando, agindo em sua vida, puxando você, ok? Você tenta ir em direção aos seus sonhos, essas crenças puxam você de volta, tá ok? É mais ou menos como esse braço de ferro, o inconsciente é algo muito poderoso, muito forte, que não vai deixar você conquistar os seus sonhos, e a gente vai começar a entender um pouco mais, né? O inconsciente, será que ele realmente é malvado? Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você veja, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, você pode clicar aqui acima, tá ok? E ter o link dos vídeos anteriores, ou se não, aqui em algum lugar você vai ter o link deles aí, tá bom? Dependendo do lugar onde você esteja vendo esse vídeo. Então, será que realmente o inconsciente é malvado? Ele não quer deixar você realizar os seus sonhos? Ele é um alien que existe dentro de você? É uma sentença que você não vai conseguir conquistar aquilo que você quer? Bom, vamos pensar o seguinte, então, o que acontece em experiências traumáticas, né, que deixam resíduos e cargas emocionais? Você já entendeu que não são as experiências que nos incomodam, mas sim o significado que nós damos a ela. Tá? Um exemplo muito fácil para você entender isso. Uma vez eu atendi 2 irmãos gêmeos, ok, que tinham sofrido um acidente de carro, os 2 estavam no banco de trás, ok, sofreram o mesmo acidente, no mesmo dia, nas mesmas situações, nas mesmas condições, o carro bateu de frente, então não pegou um deles de um lado mais ou menos, tá? E eu fui fazer terapia com eles, e em 3 sessões já estava muito bem, o outro levou um pouco mais aí de 10 sessões para liberar o choque daquele trauma, as interpretações, o significado que cada um deu em relação àquele acidente foi completamente diferente, ok? Por isso que eu também não gosto daqueles termos, isso foi instalado, então é reprogramar, né? Porque foi uma programação. Foram aprendizados para você sobreviver, ok? As suas experiências de vida, então você foi aprendendo e muitos desses aprendizados são incorretos e ficaram incompletos. Então, trabalhar com esse inconsciente é adicionar, nada mais é do que adicionar informações para que o inconsciente processe tudo aquilo e venha um novo significado em relação ao que aconteceu. Vamos supor que eu tive aquela infância, né, onde eu via os meus pais brigarem muito, talvez um deles ser violentado, havia abusos assim verbais. Realmente foi uma infância onde eu presenciei muitas coisas ruins relacionadas ao relacionamento dos meus pais. Eu fui criando essas crenças, eu tive algumas experiências, né, que martelaram aquele prego. Você sabe do que eu estou falando, se você viu o último vídeo. Então esse prego ficou cada vez mais fundo e eu comecei a ter aquela percepção que o amor não é para mim, ou que relacionamento, nem pensar. Só que aí, isso é até os 7 anos de idade, nesse roteiro, esse script de vida, e eu tô lá com meus 28, 29, 30, na idade que você esteja aí, e aí eu quero ter aquele relacionamento saudável, eu quero ter um relacionamento, né? Uma necessidade biológica do ser humano, ok? Nós somos mamíferos, então existe essa parte instintiva, mas lembra que o inconsciente coexiste com vários conflitos ao mesmo tempo? No mesmo passo que uma parte quer se conectar, quer ter alguém,
existem aqueles aprendizados precoces que dizem assim, não, você não pode ter, mas por que o inconsciente, de repente, se eu iniciei um relacionamento saudável, por que eu começo a sabotar ou por que eu nem chego a conhecer uma pessoa do jeito que eu quero? Ok? Porque o inconsciente quer proteger você. O aprendizado que ficou é, não, afaste esse relacionamento, machuca. Então o inconsciente ele não é um vilão, ele quer proteger você. Sim, então aquela pessoa, a gente já viu lá no primeiro vídeo sobre ganhos secundários, de repente um dos ganhos secundários dela tá no sobrepeso é protegendo ela de relacionamentos, o inconsciente está protegendo você. Na verdade não são partes separadas, o inconsciente é você, é quem foi você, esteve lá durante as experiências que você passou. Porém, hoje não é de uma forma racional que você vai transformar tudo isso, porque hoje com a neurociência nós sabemos especificamente, por exemplo, no momento em que somos traumatizados, que partes do cérebro desligam, que partes se ativam mais, que neurohormônios estão em jogo e acontecem naquele momento, o que acontece com o nosso sistema nervoso, com o nosso sistema de memória, enfim, com vários sistemas. Então, hoje nós sabemos que falar apenas sobre o trauma, né, muito do que a psicoterapia convencional fazia até um bom tempo, né, e muitos continuam fazendo, falar não adianta nada. Realmente não adianta nada, porque existem muitas outras estruturas cerebrais que precisam entrar no jogo para você transformar as suas crenças limitantes, aqueles significados, porque você tem muitas evidências, né? Então, eu vou passar aqui vários caminhos para você começar a transformar suas crenças limitantes, que você pode começar a transformar, mas lembrando, muitas crenças, né? Algumas você tem consciência, outras você tem uma ideia, tem uma sensação e muitas outras você não faz a menor ideia que elas existam dentro de você, ok? E nisso você vai precisar sim de ajuda profissional para ajudar você a escavar, explorar essas crenças, porque uma pessoa treinada, uma pessoa hábil nisso, um bom terapeuta, ele consegue ouvir nas entrelinhas os significados embutidos, consegue ajudar a pessoa a explorar e vir o significado do que está acontecendo com ela. Por exemplo, eu estava trabalhando com uma cliente e de repente ela tinha uma dificuldade ali na área afetiva. Então eu comecei a conduzir ela através de uma regressão somática, né, por sensações físicas, porque o nosso corpo guarda muitas sensações, dava a ideia de ser algo mais precoce ali, primeira infância, quiçá intrauterina, e ela começou a acessar um monte de sensações e de repente imagens começaram a vir na mente dela. Então veio um trauma muito grande, precoce, e aí eu comecei a preparar o terreno para trabalhar aquele trauma. Eu não ia trabalhar numa primeira sessão, era uma primeira sessão que a gente estava tendo, então eu comecei a acessar recursos, buscar, mas ela, naquele estado de transe, começou a declarar, vir para a superfície muitas crenças limitantes do tipo, eu não consigo confiar em ninguém, o mundo não é um lugar seguro, as pessoas não gostam de mim, eu me sinto abandonada, entre tantas outras. E ali eu fui só anotando, porque em algum momento, são todas crenças que nós iremos trabalhar. O que surgiu foi só um trauma, que em algum momento nós vamos lidar com isso, ok? Para tirar essa carga emocional, e porque cada trauma, cada experiência que a gente passa é uma evidência para aquelas crenças. Então a gente precisa desfazer aquelas evidências, né? Tirar a carga emocional negativa que ficou em cada evidência. E para isso nós temos muitas possibilidades, muitas ferramentas. Eu vou falar algumas aqui, explicar um pouquinho algumas ferramentas das quais eu trabalho, das quais eu sou especialista, ok? Existem muitas outras, tá? Mas ao longo da minha carreira eu me foquei nessas porque eu achei que elas eram muito, trabalhavam em um nível muito profundo e claro que sempre que eu estudava uma vinha uma necessidade de estudar outra, até que eu integrei todas elas, porque são várias áreas, né, que precisam ser integradas, não é uma coisa só, principalmente quando você entende, né, os impactos de um trauma, de um choque e desse mundo dessas crenças limitantes, tá? Então aqui eu trabalho com a hipnose ericksoniana. Ericksoniana porque veio de Milton Erickson, então é mais uma filosofia, ok? Erickson, ele reinventou a hipnose, então ele adquiriu, ele
desenvolveu ao longo da vida dele mecanismos de você conversar, adicionar informações para o inconsciente, ok? Então a filosofia ericksoniana não encontra muita resistência, porque sempre que você tenta bater de frente com uma crença, você vai encontrar um bloqueio dentro, o inconsciente vai proteger, ele não quer mudar, porque ele vai falar, aqui ninguém mexe, eu estou protegendo a pessoa, tá louco? Só eu sei o que eu passei aqui, você acha que eu vou mudar assim, tranquilamente? Então, a comunicação ericksoniana, através da hipnose ericksoniana, quebra essas barreiras, dribla essas barreiras, encontra caminhos alternativas, né? Então, realmente, é uma ferramenta muito válida para você começar a adicionar novas informações para que o seu inconsciente processe e encontre novos significados. O EMDR, né, que é a sigla que provém do inglês EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Então trabalha muito, né, com estímulos bilaterais, com os olhos, com toques, mexe muito no sistema de memória. É uma ferramenta fantástica para liberar trauma a nível, né, do sistema de memória. É uma técnica excelente. Então também tem o SE, que é uma sigla do inglês Somatic Experiencing, experiência somática, de Peter Levine, né? O MDR é da Francine Shapiro. Levine fala muito do trauma armazenado no sistema nervoso, ok? Então realmente tem muitas pesquisas científicas, o trabalho de Levine é simplesmente fantástico. Então a gente ajuda o sistema nervoso a liberar os choques, os traumas, a encontrar caminhos para começar a liberar aquelas cargas emocionais, ok? Para então a crença se desfazer, porque quando a gente passa uma experiência traumática, o nosso sistema se congela em vários níveis. Ok? Então, se nós não respeitamos, primeiro tem que entender, né? Se nós não entendemos como o sistema funciona, ele não vai deixar informações novas entrar porque está completamente fechado. Então, coisas a nível do sistema nervoso precisa encontrar, o sistema precisa começar a encontrar alguma abertura, começar a se descongelar para que novas informações entrem. Então, o SE é fantástico. O RNT, Resolução Neurobiológica do Trauma, né? Aprendi aí com um grande mestre, ele já integra muitas coisas, ele traz uma abordagem muito mais ampla sobre o trauma, muito envolvido com uma comunicação ericksoniana, usando o MDR de várias formas diferentes, sem protocolos, porque cada pessoa é uma pessoa. CFAP, aqui foi uma sigla que eu meio que coloquei de uma forma é uma abreviação, que é Cura de Feridas de Apego Precoce, tá? Então em inglês tem uma outra sigla, mas aqui eu coloquei o CFAP, Curas de Feridas de Apego Precoce. Eu me lembro de ter estudado isso, esse curso foi dado apenas uma vez no Brasil pela pessoa que desenvolveu isso, que lida com estilos de apego, da maneira como a gente vai se conectando com os nossos pais ou cuidadores lá na primeira infância, porque vai ser a maneira como a gente vai continuar se conectando e se relacionando com os seres humanos. Então ela desenvolveu um lindo trabalho, né, juntando os estilos de apego com o SE, como a gente pode liberar isso a nível do sistema nervoso. Focalização é uma técnica fantástica, né, que nós começamos a aprender a nos comunicar com o inconsciente e ouvir o inconsciente nos canais que ele se comunica. Realmente adentrar esse processo, deixar o próprio inconsciente nos conduzir onde ele precisa. PNL, existem técnicas muito bacanas, muito fantásticas de programação neurolinguística, de coaching para transformar crenças. Só que é assim, crenças que não possuem muita carga emocional, porque a PNL está cheio de exercíciozinhos prontos lá de fórmula, o squash visual, ressignificação em 6 passos, traz um entendimento muito bacana do cérebro e funciona assim para muitas crenças, mas crenças com cargas emocionais muito grandes, que provêm de traumas muito grandes, principalmente precoces, intrauterinos e que vêm do sistema familiar, não atua muito bem, tá? Mas é uma ferramenta muito válida. Constelações familiares. As constelações familiares é uma forma de você explorar, né, o que vem lá, o que energeticamente você carrega, que você captou de várias gerações antes de você, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, até 7 gerações para trás, os emaranhados sistêmicos,
lá no fundinho, como se fosse um papel de parede. Muito desses aprendizados que vêm através das famílias, eles influenciam diretamente você. E aí fala dos 3 princípios, que é o pertencimento, dar e receber, hierarquia, e muitas crenças estão aí bem atreladas, bem vinculadas ao sistema familiar, então as constelações podem ajudar a explorar muito disso. EFT, que é uma técnica psicossensorial, onde a gente estimula pontos de acupuntura, né? Assim como a TFT, que são combinações específicas, também pode te ajudar sim a liberar muitas crenças, desde que você conheça o caminho certo, né? Que você vá primeiro encontrar a crença, depois a ver quais são as evidências dessa crença em você, tá? E aí você vai limpando a carga emocional em cada evento. Eu vou daqui a pouco te explicar um pouco mais em detalhes. A psicologia pré-perinatal. Psicologia pré-perinatal não é uma técnica, mas é um conhecimento, é um mundo à parte, entendendo todos os períodos, estágios do que pode acontecer no período intrauterino, choques, traumas, né, que são aprendizados primários. Quando eu comecei a adentrar esse mundo, realmente foi fascinante. Eu não percebi mudanças tão grandes na minha vida quanto acessar esse material intrauterino e poder processar ele, adicionar novas informações, deixar-se descongelar choques e traumas tão profundos, e isso não acontece do dia para a noite, tá? Então realmente, quando surge um choque, um trauma, que eu descubro lá, eu posso usar outras abordagens para processar, tá? E aqui tem o método de afirmações da Louise Hay, né? Através da repetição, famosíssima Louise Hay, da metafísica, né? Através das afirmações positivas, né? Que é muito eficiente, você pode complementar com vários processos, mas é como eu disse, se existem crenças que vêm de eventos, de processos precoces com carga emocional muito forte, o seu inconsciente vai continuar te protegendo, ok? Ele vai continuar te protegendo porque é uma proteção, não é que ele está contra você, ele só não quer que você se machuque de novo. Na verdade, é você. As experiências, quem deu significados foi você, ok? E não adianta ficar bravo com você agora, querendo transformar tudo isso. Então aqui, a coisa mais importante, seja lá a abordagem que você utilize, ok? Porque todas essas aqui e muitas outras, como Theta Healing e várias outras aí, falam com o inconsciente, tá bom? Mas qualquer abordagem que você utilize, seja gentil consigo mesmo, ok? Se você é crítico com você mesmo, se você tem raiva de você mesmo, você está num caminho muito árduo e aqui vai ser cada vez mais forte, puxando você, né, numa direção contrária ao que você quer chegar. Se você for gentil com você mesmo e você entender que o seu inconsciente, ele quer ajudar você, essa palavra aqui, autossabotagem, na verdade ela devia ser assim, auto-amor. Sim, auto-amor, porque o seu inconsciente, as estratégias que foram aprendidas de sobrevivência que você veio adquirindo ao longo da sua vida, que foram adaptações, foi para preservar você, foi para ajudar você a sobreviver diante de tudo aquilo. Vamos pegar um exemplo, então eu tenho aquela pessoa, ela sofreu um choque muito grande dentro do útero da mãe, de repente uma dor muito grande, uma rejeição muito grande, e ela buscava essa conexão com a mãe, só que ela não encontrava. Então cada vez que ela buscava e não encontrava, doía demais. Então ela buscou uma vez, 2, 3, 4, para evitar a frustração da dor, ela fechou. Ela fechou completamente e tomou uma decisão. Eu comigo mesma, eu me basto sozinha. Ok? Então foi tomada uma decisão ali. Foi tomada uma decisão por adaptação, para não sofrer. Ok? Então é uma proteção, porque buscar a conexão doía demais. Certo? E claro, essa pessoa se torna um adulto e ela busca conexões, ela quer conexões, porque a vida começa a travar em algumas áreas, só que tem esse aprendizado precoce. E claro que algo dentro dela não permite que ela se abra, porque a experiência, o aprendizado que ficou eu busquei e não tive, doeu demais. Então, enquanto eu não for e não transformar aquele aprendizado precoce, começar a mostrar que existem outras coisas, adicionar informações, esse aprendizado vai ficar bem fechado lá, ok? Então,
todas essas técnicas utilizadas da forma correta, no momento correto, elas podem começar a suavizar isso e deixar informações entrar e a pessoa começar a se abrir. Porque o aprendizado, ele quer proteger a pessoa. Não, você não vai buscar conexões, porque dói demais, ok? E muitas vezes, né, para não dizer na maioria, esses processos são inconscientes. Tá? Quantas pessoas, então, não vem me procurar, veio aquela pessoa e falou, nossa, olha, eu já trabalhei todas as minhas crenças relacionadas à prosperidade, eu sou coach, eu sou psicólogo, eu já fiz muita PNL, mas eu não consigo prosperar ainda, ok? Então, de verdade, a pessoa limpou muitas crenças, ela limpou sim, aquelas técnicas foram muito efetivas, mas aí a gente foi se aprofundando mais e chegamos lá a eventos precoces na vida dela, ainda tinham muitas evidências que não deixavam crenças mais profundas que ela nem imaginava, sensações, sentimentos, experiências que ficaram congeladas e tanta dor vivida que ela nem imaginava que estava lá. Então, isso ainda continua sendo evidência e o inconsciente protegendo. Fala, não, você não vai prosperar, olha aqui quanta dor, né? A nível de sistema familiar, aqui a nível, né, de traumas intrauterino e de nascimento. Então, essa pessoa começou a acessar muitas coisas, ok? Por isso que quando alguém vem e me diz, olha, eu já fiz MDR, eu já fiz SE, eu já fiz PNL, eu já fiz constelação, eu já fiz sei lá o quê. Às vezes a pessoa faz uma coisa só e acha que isso aqui é uma mágica, isso aqui não é uma mágica, ok? Isso aqui não é uma mágica. Isso são todas possibilidades, né, ok? Que lidam com muitos aspectos neurobiológicos do seu corpo, estruturas, sinapses, tem que levar em conta muita coisa, tem que entender muita coisa, mas não é o método, ok, que vai curar você, mas sim o entendimento, e tudo isso aqui tem lugar. Quanto mais gentil você for consigo mesmo, quanto mais gentil você for, quanto mais você tiver autoamor, autoapreciação e saber que o inconsciente quer te proteger, ok, isso vai facilitar muito o seu processo, tá? Primeiro de tudo, você tem que saber qual é a crença que você quer trabalhar. Ok? Então aqui é uma dica muito importante, além dessa, de ser gentil consigo mesmo, e tem pessoas aí que têm crenças que elas não conseguem ser gentis, então vai precisar de ajuda, assim, sozinho. Tem que entender que sozinho, às vezes, você não vai conseguir fazer muitas coisas, tá? Você primeiro tem que saber qual é a crença. Segundo, você tem que saber quais são as evidências que comprovam que sua crença é verdadeira, e você não vai talvez se lembrar de todas as evidências, muitas que estão lá enterradas de primeira infância, intrauterina, que vem de sistema familiar, você não vai ter, mas você pode listar, por exemplo, eu tenho essa crença, homem não presta, então o que prova que isso é verdade para você? Então você lista todos os eventos que você que comprovam isso. E de repente uma técnica muito simples que está cheio aí na internet, não sei se com o conhecimento que você vai ter gratuito aí você vai conseguir utilizar para isso. Mas você pode usar a EFT, buscar um profissional, usar o MDR, ok? Mas limpando essas evidências, você ou a pessoa que trabalha com você tem que ter a habilidade para lidar com traumas, porque de repente é um abuso sexual, é uma coisa muito grande, ok? Então tem que ter um conhecimento mais aprofundado para fazer isso. Quantas pessoas também já não trabalharam certos traumas e chegam para mim e falam, mas eu já trabalhei tanto isso, ok, limpou parte. Mas ainda tem muitos outros sistemas que estão presos e congelados, como o sistema nervoso, ainda tem esse significado, essa lembrança, esse trauma conectou a outro trauma. Então, assim, existe evidências ainda. Então, é ir limpando as evidências. Claro que você pode ir fazendo afirmações o tempo inteiro, visualizações, porque isso vai ajudando você também a construir a parte consciente, a parte racional que você quer acreditar agora. Então, você vai fortalecendo aqui, você vai criando músculos aqui nessa outra parte, ok? Você vai fortalecendo a parte racional para que ela trabalhe junto com você, ok? Você vai criando músculos aqui também para que essa parte racional trabalhe junto com você, ok? E aqui não seria mais um braço de ferro, não é uma competição, mas sim duas forças unidas para um mesmo objetivo, os seus sonhos, ok? Então, quando você começa a aliar, você é gentil com você mesmo, você sabe que o inconsciente ele não quer te prejudicar,
você começa a se abrir a isso, você faz bastante exercício de visualização, de afirmação, de afirmações, que é diferente de afirmação. Eu vou gravar um vídeo te ensinando a fazer afirmações, tá? Você vai fortalecendo a parte racional, ok? Você vai criando novas sinapses, você vai mandando mensagens para o inconsciente para ir adicionando novas mensagens, novas informações, né? Você pode fazer EFT, você pode fazer várias coisas, tudo, tem muita coisa por aí na internet que você pode fazer, você vai fortalecendo esse aqui, mas se os traumas, se o impacto emocional é muito forte, só isso aqui não vai resolver. Tenha muito claro que só isso aqui não vai resolver, mas nada impede você de fazer. Faça, porque quantas pessoas de fazer afirmações, visualizações não conseguem conquistar? Isso significa que as crenças limitantes que ela tinha em relação àquilo, ou não tinha tanta carga emocional, ou ela conseguiu transformar. Mas mesmo pessoas que conseguiram transformar uma área da vida com técnicas, com visualização, com afirmações, outras áreas não conseguem. O que isso quer dizer? Que existem crenças, experiências, evidências com muita carga emocional. Aqui é muito forte, não adianta brigar. Claro que você deve continuar fazendo todos esses exercícios de visualizar, de afirmações, de afirmações que eu vou ensinar você, de EFT, o que quer que você queira fazer, mas você também vai precisar adicionar informações ao inconsciente para ele direcionar essa força não contra você, mas a seu favor. Ok? Porque o inconsciente não é contra você, contra os seus sonhos aqui que eu estou dizendo, ele não é contra, ele quer te proteger. Então, quando a gente começa a ensinar, através de todos esses caminhos e muitos outros, o inconsciente adicionando informações, por exemplo, aquela pessoa tem um ganho secundário em estar acima do peso porque tem medo de relacionamento, de sofrer de novo. A gente foi limpando aquelas cargas emocionais negativas. Um novo aprendizado começou a entrar em jogo aqui. A força do inconsciente, ele é por você. Então você tem duas forças agora em direção ao seu sonho. Ok? Então, claro que você deve visualizar, claro que você deve fazer tudo isso que eu falei para você, mas se você não conseguir resultado, significa que você tem muita carga emocional e evidências a nível inconsciente e provavelmente você vai precisar de ajuda para fazer tudo isso, tá? E aqui às vezes, eu fiz EMDR, eu fiz uma sessão de hipnose, uma pessoa chegou para mim, eu fiz EFT, eu já fiz Theta Healing, eu já fiz constelação. Sim, você já fez, mas significa que o aprendizado, onde precisava transformar, ainda não chegou a informação. Existem ainda evidências e o inconsciente está resistindo ainda porque existem significados que precisam ser transformados, ok? Então, aí essa pessoa fez uma sessão e aí ela agora vai falar, eu também fiz EMDR e nada adiantou. Ela tem que entender que é um processo. Quando você entende esse processo, você percebe que não são as técnicas, mas é a compreensão desse processo. Então aqui fica também um convite meu para você, ok? Para você vir comigo participar do treinamento Metamorfose. O que é o treinamento Metamorfose? O treinamento Metamorfose é uma vivência terapêutica de 3 dias, onde eu vou me reunir com 12 pessoas no máximo. É uma vivência extremamente personalizada, porque eu vou adentrar junto com você a sua história. Nós vamos investigar, vamos deixar surgir, eu vou ouvir essas entrelinhas, todos os sinais na medida que eu vou trabalhando com você, o que o seu inconsciente quer dizer, o que está acontecendo com você. É no nível sistêmico, onde eu posso aplicar a constelação familiar? É algum trauma onde eu posso utilizar outras técnicas? Tudo isso permeado por uma comunicação ericksoniana o tempo inteiro, adicionando novas informações, novos significados para você. Eu realmente vou ouvir a sua história, ouvir as suas necessidades mais profundas que muitas vezes você nem tem a consciência disso, ok? E eu vou estar lá 3 dias com você, mais 11 pessoas, explorando o inconsciente e transformando. Não é incomum as pessoas saírem de lá e elas dizerem assim, é como se um véu fosse tirado dos meus olhos. Antes eu não conseguia perceber isso, agora o mundo é tão diferente, as coisas são tão diferentes. Na verdade, a pessoa começou a se conectar com a realidade, não apenas com uma porção dela que estava sendo mediada, conduzida por crenças que vêm de experiências que a pessoa passou.
ok? Então a gente vai trabalhar o que a gente puder trabalhar. Na verdade, o treinamento metamorfose não é uma pílula mágica, não todos os seus problemas vão se resolver lá, mas a gente vai dar início ou vários passos aí em direção no caminho dos seus sonhos, tá ok? Transformando muito desse material inconsciente, pegando essa força e direcionando a seu favor, porque o inconsciente vai começar a entender que aqueles significados, aquela proteção não é mais necessária, ok? Você não precisa mais, de repente, estar com um peso assim para se proteger de um relacionamento. Eu só tô dando um exemplo, tá ok? Mas nós vamos adicionar novos significados para o inconsciente, para ele poder transformar isso, e você então vai começar a perceber as coisas de uma forma diferente, tá? Depois daquela vivência, de tantas experiências, que você vai precisar de um profissional onde eu vou utilizar todo o meu conhecimento a seu favor. Tudo isso aqui vai estar à sua disposição. Claro que eu não vou falar agora eu estou fazendo isso ou isso, mas isso está incluso em todo o trabalho que eu faço com as pessoas. Eu tenho em conta todos esses processos, o que eu preciso fazer ali, naquele momento que eu estou com a pessoa, adicionando informações para o inconsciente para transformar. Então esse é o meu convite para você, tá? Eu espero que você tenha desfrutado dessa sequência de vídeos, aprendendo aí, ok, sobre o inconsciente, sobre realmente ele não era malvado, você conseguiu perceber aqui, esboçando alguns caminhos. Enquanto você não consegue, não pode ainda, talvez participar, não decidiu participar do treinamento metamorfose ainda, use e abuse de afirmações, EFT, o que quer que você queira fazer, visualizações, porque isso realmente pode te ajudar. Mas lembre-se que se a carga emocional aqui for muito forte, o inconsciente vai continuar te protegendo, ok? Então eu espero ter agregado letras ao seu vocabulário com essa sequência de vídeos aí, você compreender um pouquinho mais sobre o inconsciente, sobre crenças e maneiras e caminhos para transformar tudo isso. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha com uma pessoa que você julgue ser importante, e o meu desejo profundo realmente é poder me encontrar com você no treinamento Metamorfose, tá ok? Onde vai ser um processo muito personalizado, porque pelo número reduzido de pessoas eu vou poder pegar na sua mão, eu vou poder realmente ouvir as suas necessidades mais profundas, o que o seu inconsciente quer nos dizer, onde ele vai nos conduzir para pegar essa força e direcionar a seu favor, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima. É Oder Coelho, moro em Recife, mas sou natural da cidade de Petrolina. Em 79 eu vim aqui fazer o vestibular e estudar, cursei engenharia elétrica e fiquei por aqui mesmo. Minha mãe passou por várias fases de doença, principalmente na década de 80. Foi quando aí eu comecei a participar mais ativamente da vida dela. Comecei a compartilhar com ela muitas coisas que até então eu não tinha conhecimento. E aí culminou num processo muito difícil para mim, que foi enxergar atitudes que meu pai fazia e que eu discordava profundamente. Foi aí então que começaram os conflitos entre eu e meu pai. Conflito esses que culminou principalmente depois da morte dela em 1984. Processo difícil, mas o mais assim incrível que eu descobri nesse período foi saber, conhecer, identificar muitas reações que eu esboçava, que eu não tinha noção de que essas coisas estavam dentro de mim. Eram reações de raiva, eram reações de ódio, reações de revolta, tristeza. E esses sentimentos todos misturados me causaram muitas confusões. Tudo estava associado ao meu pai. Foi aí que eu comecei uma busca incessante de autoconhecimento. Nessa época, comecei a fazer terapias convencionais, ortodoxas, fiz a terapia individual, onde me ajudou, foi o pontapé inicial, me ajudou bastante.
depois fiz terapia em grupo, num outro período fiz outra terapia individual, depois voltei, a última que eu estava fazendo não era terapia individual, mas era uma terapia chamada ayurvédica, onde é uma terapia que ela é verbalizada e também acompanhada por massagens no corpo para desprender emoções que se encontram presas. E nessa busca incessante do autoconhecimento, cada vez mais eu ia percebendo que tinha um mundo muito vasto a percorrer no meu interior, e eram coisas carregadas, com muita dor, muito ódio, muita tristeza. E através da internet foi quando eu descobri o Manuel. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer o Manuel pela internet, e também tive a oportunidade de conhecer outros profissionais, outras linhas de terapias. E me identifiquei muito com a de Manuel, porque eu achei a forma de transmissão do trabalho dele bem objetiva, bem clara, e me identifiquei bastante. Foi aí onde eu decidi fazer o Metamorfose 1, o qual eu fui carregado de expectativas, muita ansiedade, e fiz. Foi um final de semana muito bom, muito intenso, num sítio no interior de São Paulo. Confesso a vocês que eu me surpreendi e minhas expectativas foram superadas. Ou seja, lá eu obtive mais do que eu imaginava. Lá eu consegui me identificar mais profundamente com todo esse trabalho que o Manuel faz. É um trabalho sério, ele é um profundo dominador do assunto, é um cara que vivencia isso no seu dia a dia, nós percebemos claramente. Tem muita segurança no que passa, porque afinal de contas são trabalhos delicados em que nós estamos acessando áreas de nível inconsciente. Precisa que realmente seja um profissional de muita qualidade, muita competência, porque do contrário, com certeza, tudo vai de água abaixo, pode até piorar a nossa situação. Mas eu saí de lá muito feliz, muito satisfeito com tudo que eu tive vivenciado naquele fim de semana. Manuel tem uma equipe também que dá um apoio estratégico maravilhoso, que participa de todas as vivências. Essas três garotas, que é a Débora, a Aline e a Suelen, são pessoas fantásticas, ajudaram bastante. Elas dinamizam bastante o trabalho. E aí, quando eu retornei para Recife, procurando seguir aquilo que o Manuel orientou, e fazer todas as práticas, dar continuidade em casa no nosso trabalho individualmente, eu fui percebendo e sentindo que a evolução no sentido do autoconhecimento, ela veio de forma muito espontânea. Certamente, muitas dessas emoções, elas vinham carregadas de dor, carregadas de coisas que muitas vezes a gente não quer enxergar. É muito duro estar lidando com certas emoções que estão dentro da gente, que a gente não tem conhecimento. E Manuel foi muito claro. Lá ele procura dar o melhor de si. Mas se a gente não der o melhor da gente, na continuidade dos exercícios, da dinâmica, nada vai acontecer na nossa vida. Então lá o pontapé inicial, onde é passado muitas coisas de formas claras,
muito objetiva e só tenho a dizer que meu agradecimento, minha gratidão a Manuel por esse trabalho maravilhoso. Dizer que logo em seguida, no mês seguinte, eu já fiz o pré-natal. Aí eu já não estava com essa expectativa, com essa ansiedade, porque como eu já tinha feito metamorfose, eu já tinha certeza de que ia nesse trabalho do pré-natal e encontrar muita coisa que precisava ser acessada no interior. De fato, foi muito proveitoso, muito bom, muito profundo, muita clareza, muitas questões que estão dentro de mim, assim, foi fantástico. Eu saí de lá super realizado, super feliz. Embora friso sempre, é um trabalho que é árduo, ele não é fácil, mas a vontade, o desejo do autoconhecimento supera tudo isso. E com certeza isso vão ficar apenas registrados como momentos que passaram na minha vida. A consequência desse trabalho é uma realização maior, um autoconhecimento mais profundo e um redirecionamento em muitas atitudes que eu vim tomando na vida e que eu achava que era correto, mas não me fazia bem. Hoje, com essa clareza nos pensamentos, com essa clareza desses sentimentos que estão dentro de mim, com essa nova vida, esse novo direcionamento, eu tenho a convicção de que aquilo que eu estou procurando fazer é aquilo que me faz bem, é aquilo que me deixa feliz, que me deixa muito mais realizado. Já fiz minha inscrição ao Metamorfose 2, Aprendendo a Voar, que vai ser agora em julho, e com certeza vai ser uma coisa maravilhosa ainda mais. Pretendo fazer outras vivências, treinamentos com o Manuel, porque eu acredito muito no trabalho dele. Acho ele uma pessoa que tem uma forma muito didática, muito objetiva, sem arrudeios, vai muito direto ao assunto. E é isso que a gente precisa, encarar de frente e ver nossa realidade, por mais dolorida que seja. Só assim a gente consegue evoluir. Manuel, a você eu tenho toda uma gratidão. Agradeço, peço a Deus que te ilumine cada vez mais, para que através de você outras pessoas recebam também e encontrem esse caminho maravilhoso, que você siga nessa caminhada, nesse trabalho maravilhoso que você faz. Muito obrigado, um grande abraço. Meu nome é Fernanda, tenho 39 anos, sou enfermeira neonatal, sou de São Paulo. Eu vim aqui falar como foi o meu treinamento Metamorfose. Quero muito que vocês saibam como é que foi lá. Tudo começou, uma amiga minha que sugeriu para eu fazer a constelação familiar. E eu fui procurar para fazer. Na verdade, eu não estava muito afim de fazer não, né? Mas algo começou a me chamar para fazer. Eu fui ver lá no site do Manuel, que eu achei que ele fizesse mesmo. Olhei tudo de constelação. Achei super legal. Mas daí eu vi lá escrito treinamento Metamorfose e algo me chamava para fazer aquilo. Na verdade, algo dentro de mim gritava que era para fazer o treinamento Metamorfose. Mas eu não li absolutamente nada a respeito daquilo. Não li, não vi depoimento, só vi que eram 3 dias. Nossa, mas eu cheguei lá, foi assim... Não tenho nem palavras para descrever. Eu acho que foi a melhor experiência da minha vida. Eu me conectei muito com todo mundo, acho que logo de cara. Eu acho que antes da gente estar lá, já pegamos um entrosamento por mensagens. E lá eu pude vivenciar formas diferentes de amor. Eu pude sentir o amor dos outros, coisa que eu nunca senti. Nunca me conectei muito com o amor. No racional, eu sabia que minha mãe me amava, que meus irmãos me amavam, minhas amigas. Sabia um monte de gente que me amava, mas eu não era sempre que eu sentia. Eu sentia muito rapidamente isso, esse sentimento logo ia embora.
E lá não, foram 3 dias assim, me sentindo amada, me vendo, sentindo como que era o amor de cada um, o amor de um pelos pais, outro pelo filho. E foi muito emocionante sentir pela primeira vez, emocionalmente, todo esse amor que eu nunca tinha sentido antes. Eu acho que não dá pra explicar tudo que eu senti. Eu acho que se alguém pudesse ir lá e sentir 1/1000 daquilo que eu senti, a pessoa já ia sair de lá achando que foi a melhor experiência da vida dela. Porque hoje eu me sinto conectada com o mundo, com o universo. Eu acho que o Metamorfose é uma experiência que tira o véu dos seus olhos. Parece que você tem uma compreensão maior do mundo, das pessoas. Não dá pra explicar. Eu acho que hoje eu compreendo tanto todo mundo e até certas atitudes das pessoas. Antes eu tinha muito preconceito, ou tinha aqueles achismos, a pessoa fez tal coisa, é por causa disso ou por causa daquele outro. Hoje eu já não penso assim, hoje eu vejo tudo de uma outra forma, eu vejo com carinho as pessoas e tudo que elas fazem, compreendo melhor isso. Eu acho que o Metamorfose é uma experiência que todo mundo devia ir e ter isso. Meu relacionamento antes com a minha mãe, não que fosse ruim. Lógico que eu sei que minha mãe me ama, eu amo minha mãe, mas eu sentia muita raiva da minha mãe, mas não tinha motivo. Então, às vezes, eu era estúpida com ela, mas não é porque eu queria, mas saía sem querer. E hoje em dia não, hoje em dia eu não sei se ela percebeu isso, mas hoje eu sou uma pessoa mais amorosa. Eu tive uma criação que a gente não abraçava, a gente não beijava, a gente não dizia que a gente ama. Hoje em dia não, hoje eu consigo abraçar minha mãe, consigo beijar, dizer que amo. Hoje a gente tá num entrosamento muito melhor, não sinto mais nenhum pingo de raiva dela. A gente pegou e marcou uma viagem pra fazer o ano que vem, que ainda é segredo, que meus irmãos não sabem. Mas vai ser a primeira viagem que a gente vai fazer juntas. E ela é uma pessoa assim muito fechada, que não sai. Então assim, eu achei super legal ela topar ir comigo. Talvez ela esteja fazendo isso pra me agradar, mas eu acho que vai ser uma experiência muito legal. E hoje eu sinto esse amor que eu tenho com ela. Hoje eu sinto o amor das pessoas, umas pelas outras, por mim mesma. Eu acho que eu sinto até um amor por mim. Eu acho que eu não me amava. Eu acho que o Metamorfose me abriu os olhos pra eu me amar. Eu acho que eu me rejeitava. E hoje eu me amo também. Hoje eu não sei, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Eu acho que não existe pessoa mais feliz do que eu. Nossa, me sentir feliz é espetacular, gente. Eu me sinto viva, eu me sinto... Nossa, eu não tenho adjetivo, não sei se falar se é fantástico, se é maravilhoso, se é extraordinário. Não dá pra explicar. Sei, parece que eu tô finalmente viva, conectada. Tô vivendo a vida que eu tinha que viver. Nossa, não dá pra descrever. Eu acho que todos os adjetivos bons, tipo sensacional, maravilhoso, espetacular, acho que se você fizer tudo, uma mistura disso tudo, ainda não chega num 100º da definição de como eu me sinto. Eu não sei explicar. Gente, eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Nunca fui tão feliz. Até com meus irmãos, a gente também não é muito próximo, mas... Gente, hoje eu consigo sentir que eles me amam. Mesmo sem falar, mesmo sem a gente se abraçar, mesmo sem nada. Hoje eu sinto o amor das pessoas. Hoje eu sinto amor no mundo, eu vejo o amor de um pelo outro. Hoje eu entendo melhor as pessoas. Metamorfose parece que foi como tirar um véu do meu rosto. Parece que agora eu tenho uma compreensão maior do mundo. A sensação é essa, que um véu foi tirado de mim. Meu trabalho, eu trabalho em UTI neonatal. Eu sinto que aquilo lá é meu lugar, mas assim, eu chego num momento no trabalho que eu me saturo. Tudo me cansa, eu não quero ir. Eu sei que eu tenho que estar lá, mas eu me desconecto com tudo. E depois da Metamorfose, não. Eu voltei a sentir amor pelo meu trabalho. Hoje em dia, eu acho que é espetacular ir lá. Eu voltei a trabalhar agora e... Gente, não dá pra explicar. É muito bom. Realmente eu sei que lá é meu lugar, que eu não tenho que sair de lá. Antes eu pensava em mudar de profissão, largar tudo e começar de novo. Mas eu não me vejo fora de lá. Lá é
É minha missão de vida. Gente, eu recomendo muito Metamorfose, muito mesmo. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Acho que todo mundo tem que fazer, a gente tem que se conectar com a vida, com que a gente... Não sei, eu acho que as pessoas andam muito soltas, muito cheias de preconceitos. Eu acho que Metamorfose muda a gente, eu acho que deixa a gente sair o nosso verdadeiro eu pra fora. Aí a gente tem uma outra visão de vida. Eu acho que você tem que ir porque você merece isso. Você merece ter uma vida melhor, você merece ser feliz, você merece se conectar com esse mundo, você merece ter suas vendas tiradas dos seus olhos, você merece ter amor na sua vida, você merece ser amado, você merece amar você mesmo. Acho que você merece. Você tem que fazer uma metamorfose porque você merece. E realmente é isso que eu sinto hoje. Eu mereço ser amada, eu mereço amar, eu mereço tudo de bom. E eu acho que todos merecem, por isso que todos têm que passar por essa experiência. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês mandem notícia, postem seus vídeos do pós-metamorfose e me conte todas as transformações benéficas que vocês tiveram na vida de vocês.